dar continuidade à carta de Tiago, uma vez que nós estamos fazendo exposição desta carta. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Tiago 3, e agora nós estaremos meditando dos versículos 13 a 18. Tiago capítulo 3, versículo 13 até o versículo 18. Mesmo sentados, faremos então a leitura do texto, com reverência à palavra e ao Deus da palavra também. Assim nos diz o texto: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta noite, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E agora, ó Deus, na meditação da tua santa palavra, nós clamamos no nome de Jesus, que o Senhor traga orientação ou orientações sobre as nossas vidas, de maneira que o povo do Senhor seja tratado, exortado e encorajado a viver conforme a tua santa e bendita vontade. Abra o nosso entendimento, Senhor, e nos ensina. Ensina, Deus, a tua palavra a cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes nós nos encontramos em algumas situações por causa de decisões que nós tomamos. Por muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis e por muitas delas irreversíveis, porque tomamos decisões e as nossas decisões nos levam a essas situações que são complicadas. Por muitas vezes nos falta a sabedoria vinda de Deus para resolvermos as nossas questões. Por isso que nós nos encontramos, como eu disse, em situações difíceis. Todos nós somos dotados de sabedoria, mas a pergunta que fica é: de onde procede a sabedoria que você tem? A sua sabedoria vem de onde? Você toma as decisões pautada em qual sabedoria? É muito importante nós respondermos isso. A carta que nós acabamos de ler, ela fala exatamente a respeito da sabedoria. Tiago era meio-irmão de Jesus e ele escreve esta carta aos irmãos que estavam dispersos. Ou seja, irmãos que foram perseguidos e agora não mais na sua terra natal, tiveram que procurar residência em uma outra localidade. E esses judeus que tinham passado pelo processo de conversão há pouco tempo, neófitos, novos na fé, eles vão para uma outra região e nessa outra região eles também são perseguidos. Tiago então escreve esta carta, e uma carta muito prática, para trazer maturidade à vida desses irmãos, porque eles tinham passado pelo processo de conversão há pouco tempo.
Então Tiago, preocupado com essa situação, ele escreve esta carta exortando a igreja, mas também querendo que a igreja amadureça, para que a igreja não venha desfalecer na sua caminhada com o Senhor, para que a fé deles não viesse a falecer por causa das perseguições e por causa das adversidades das quais eles estavam enfrentando. Tiago, no texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar de algo importantíssimo para cada um de nós, e principalmente para aqueles irmãos daquela época em que estavam passando por dificuldades. Aqueles irmãos precisavam de sabedoria, mas uma sabedoria que viesse do alto. Então Tiago vai tratar exatamente disso, e aqui ele vai mostrar dois tipos de sabedoria, e essas duas sabedorias a gente precisa tomar muito cuidado, porque talvez você está sendo governado por uma sabedoria que não vem do alto, e talvez, ou certamente, se você estiver sendo governado por uma sabedoria que não vem do alto, é por isso que você se encontra, ou vai se encontrar em uma dificuldade lá na frente. Nós precisamos da sabedoria, mas uma sabedoria que vem do nosso Deus. Portanto, eu quero falar sobre essas duas sabedorias nessa noite. A primeira sabedoria que Tiago vai tratar aqui é aquela sabedoria humana. É aquela que nós adquirimos, no decorrer de nossas vidas, com as nossas experiências, sem o auxílio de Deus, mas tão somente fruto dos nossos corações e de nossas mentes. Se você for olhar, Tiago vai falar exatamente disso quando ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? E aí ele vai dizer: mostre em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Ele vai mostrar que aquilo que nós praticamos, aquilo que nós falamos, as nossas ações vão evidenciar que tipo de sabedoria que eu tenho, se eu sou sábio, essa sabedoria procede de Deus, ou se ela procede na minha mente, ou se ela é humana. Ou seja, aquilo que você realiza, aquilo que você fala, ou deixa de falar, ou deixa de fazer, são evidências se a sua sabedoria é humana ou lá do alto. E aí ele vai dizer sobre essa sabedoria humana, que é deste mundo, que é aquela sabedoria que não vem de Deus, mas ela vem do coração, ela vem da razão do ser humano, ela não procede da pessoa de Deus. Então Tiago vai mostrar exatamente que a sabedoria deste mundo, ela é uma tolice para Deus. E muitas vezes, meus queridos, nós somos guiados pela sabedoria deste mundo, pela sabedoria humana. Ou seja, nós somos guiados muitas vezes pelos nossos corações. Hoje pela manhã eu estava falando exatamente sobre isso, que nós tomamos muitas decisões pautadas em nossos corações. E a Bíblia vai nos falar que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A palavra desesperadamente no hebraico vai trazer a ideia de que ele é incurável, não tem nada que possa trazer cura a esse coração, a não ser a pessoa de Deus. Portanto, é impossível, irmãos, nós confiarmos em nossos corações para nós pautarmos as nossas decisões. E infelizmente é o que tem muito acontecido no meio cristão. Homens e mulheres de Deus, e até temem ao Senhor, amam o Senhor, têm fé no Senhor, caminham com o Senhor, mas nas suas tomadas de decisões têm pautado elas naquilo que o seu coração está dizendo, na sua razão. E isso, irmãos, nos leva a situações difíceis quando nós pautamos as nossas decisões, quando nós decidimos algo de acordo com aquilo que o nosso coração está determinado a fazer. Tiago vai mostrar no versículo 15 que esse tipo de sabedoria, ela não desce, não é do alto, ela não vem do Senhor. Olha o que ele diz: esta não é a sabedoria que desce do alto. E aí ele vai nomear essa sabedoria, que muitas vezes é pautada em nossos corações, é pautada naquilo que nós experimentamos e entendemos sobre a vida. Ele vai dizer que esta sabedoria, ela antes é terrena, animal e demoníaca. Olha os adjetivos que Tiago usa nesta carta. Ele diz que a sabedoria que é pautada em nossos corações, na razão de cada um de nós, ela é terrena, ela é demoníaca, ela é animal. A ideia aqui de uma sabedoria terrena é aquela
sabedoria que é pautada na nossa natureza terrena, na nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes nós pautamos nossas decisões em nossa natureza pecaminosa? E aí, meus irmãos, as coisas vão de mal a pior. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não tomarmos decisões que são carnais, decisões que muitas vezes são pautadas na ira, na indignação, na raiva, que são sentimentos dos quais Deus não quer que o seu coração esteja cheio deles. E nós tomamos decisões dessa forma. Tomamos decisões precipitadas quando nós consultamos os nossos corações. Essa é a sabedoria terrena. E aí ele vai dizer também que é uma sabedoria animal. A ideia aqui de animal é uma sabedoria contrária à espiritual. Ou seja, tomamos decisões não pautadas naquilo que Deus tem para nós, mas tomamos decisão na nossa natureza que é animal. Vocês já perceberam como um animal, por muitas vezes, cai em ciladas? Eu tenho assistido um programa, o pessoal vai lá e faz algumas armadilhas, faz um laço, e aí vem o passarinho, bica lá naquele laço, de repente ele cai naquela armadilha e já era para ele. Se ele pensasse bem, ele desse uma olhada ao redor dele, ele falasse, poxa, isso aqui é um laço, eu não vou cair nisso aqui. Essa é a sabedoria animal. Esta é a sabedoria animal. Essa sabedoria animal é aquela que escarnece das coisas de Deus. Assim como aqueles ladrões fizeram lá na cruz. Portanto, Tiago vai dizer, olha, a sabedoria que é tomada pela razão do homem, pelo coração do homem, ela é terrena, ela é animal, e aí ele diz que ela é demoníaca. Por que ela é demoníaca, irmãos? Uma coisa que nós precisamos entender é que não existe meio termo nas coisas de Deus. Ou é ou não é. Existem dois grupos no mundo. Um grupo daqueles que servem o Senhor e o grupo daqueles que não servem o Senhor. Existe o grupo daqueles que vão morar na eternidade com o Senhor, mas um grupo que vai morar na eternidade no inferno. É simples assim. Não existe um terceiro grupo. Ou a nossa sabedoria é do alto, ou ela é demoníaca. Ou ela procede de Deus, ou ela não procede do Senhor. Então Tiago vai mostrar que essa sabedoria, ela demoníaca, ela foi usada até mesmo pela serpente lá no jardim do Éden. Quando Eva estava ali passeando naquele jardim, e ali a serpente seduz Eva e faz com que ela coma da fruta do conhecimento do bem e do mal, e também dá ao seu marido. Ela é iludida pela serpente. Essa é a sabedoria demoníaca. Ela se manifesta por meio de uma inveja amargurada, como diz o texto no versículo 14. Ele fala assim, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Ele vai mostrando aqui que essa sabedoria demoníaca, ela vai expressando num coração que é invejoso, um coração que está amargurado. E ele fala, olha, nem se glorie disso. Nem se glorie nas suas tomadas de decisões pautadas nessa sabedoria que não vem do alto. E muitas vezes nós decidimos as coisas, irmãos, pautadas em nossos corações, em nossas razões, e nos gloriamos disso. Fala, boa decisão que eu tomei. E aí Tiago fala, não se glorie disso, porque ela é invejosa, ela é amargurada. Esta sabedoria, ela é humana e ela manifesta através de um sentimento faccioso. A ideia aqui que Tiago está trazendo de uma sabedoria facciosa é aquela que a pessoa defende os seus próprios interesses. Não é que ele faz parte de uma facção e ele defende o interesse do grupo. Ele defende o interesse de si mesmo. A pessoa mais importante de toda a terra é ele. O pensamento dele é o pensamento mais importante. Ele está certo em tudo
o restante da humanidade está errado. Deixa eu dizer uma coisa a você, tem muito crente assim. Tem muito crente assim, que não consegue escutar um contraponto, que não consegue ouvir um pensamento contrário, uma decisão contrária. Essa sabedoria não é do alto. E aí ele diz que essa sabedoria ela é humana porque ela manifesta através de mentiras, diz o versículo 14. Ele diz, olha, pelo contrário, tendes em vós coração inveja, amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Não vá contra a verdade. Esse tipo de sabedoria não procede de Deus. Ela é humana, ela é sua. Uma vez que ela é sua, se você pautar suas decisões nessa sabedoria, aí Tiago está mostrando que você terá um fim muito triste. E as suas decisões trará sérias consequências para a sua vida. Qual é o tipo de sabedoria que está no seu coração? Primeiro, ele diz de uma sabedoria humana, que infelizmente, irmãos, tem muito crente se utilizando dela. Certamente se encontra em situações difíceis, porque tem pautado suas decisões naquilo que ele entende que é melhor para ele. Ele não consulta Deus. Mas há uma sabedoria que vem do alto. Ela vem de Deus. Inclusive Tiago, lá no início, quando ele fala para a igreja a respeito das provações, Tiago vai dizer, olha, eu sei que existem provações, as provações são variadas sobre a vida de vocês, mas se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Que Deus dá de forma liberal, Deus dá de uma maneira espontânea, abundantemente, àqueles que pedem. Eu lembro de um personagem bíblico muito conhecido de todos nós, Salomão, quando ele pega ali o governo de Israel, que é deixado pelo seu pai, e ele diante daquele grande desafio da vida, Deus fala para ele, o que você quer, Salomão? Me peça algo. Salomão diz, sabedoria para que eu governe esse povo. E Deus deu de forma graciosa sabedoria a Salomão. É essa sabedoria que a igreja precisa. Irmãos, antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos consultar a Deus. Sabe qual é o grande problema das nossas vidas? Que muitas vezes nós decidimos e aí a gente fala para Deus, Deus, agora vem resolver o problemão que eu arrumei. E aí às vezes a gente fica meio que indignado porque Deus começa a demorar a resolver o problemão que eu me encontrei, que eu mesmo arrumei para a minha vida, e agora eu me encontro nesse problema e acho ruim porque Deus está demorando, ou porque por muitas vezes Deus permite a gente ficar naquele problema para que haja amadurecimento, e nós ficamos contrariados. Ah, se nós consultássemos mais a Deus antes de falarmos e fazermos. Se nós pedíssemos o Senhor, por muitas vezes, de joelhos dobrados, Senhor, nos dê sabedoria para que eu possa caminhar na Tua presença, me dê sabedoria no trato com a minha esposa, me dê sabedoria no trato com os meus filhos, me dê sabedoria, Senhor, no trato com os meus irmãos na igreja, me dê sabedoria como pastor desta igreja, me dê sabedoria, Senhor, como presbítero dessa igreja, me dê sabedoria, Senhor, como diácono desta igreja, mas eu preciso da sabedoria vinda do alto. Tiago vai dizer, nos versículos em diante, que pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente. Aí ele vai trazer algumas características da sabedoria que vem de Deus. Então você pode agora entender se a sua sabedoria, ou você tem pautado na sabedoria de Deus, ou na sua sabedoria em relação às suas decisões. Aí ele vai dizer algumas coisas sobre a sabedoria que vem do alto. Ele vai dizer no versículo 13 que a sabedoria que vem lá do alto, ela tem a seguinte característica:
mansidão. Olha o que ele diz no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Ele está falando sobre mansidão. E aí, talvez você possa confundir, ou eu possa confundir o que é mansidão. Alguns podem pensar que mansidão está ligada àquela pessoa folgadona. Chega lá na sua casa, senta no seu sofá, abre a sua geladeira, toma o seu Danone, pega o controle da sua TV, você está assistindo um futebol e ele coloca na novela, aí você fala assim, esse cara é manso. Mas não é essa a ideia de manso no grego. Manso aqui é a pessoa que tem o poder de se controlar. A pessoa que tem o poder de se controlar é uma pessoa que não procura controlar o outro, ele procura se controlar. Porque o grande problema é que a gente gosta de controlar as pessoas. Mas mansidão aqui está ligada a uma pessoa que se controla. Antes de falar, ele pensa. Antes de agir, ele pensa. Ele é manso. Ele é manso. Ele é domado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele vai dizer também que no versículo 17 que, primeiramente, esta sabedoria, ela é pura. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria pura, é uma sabedoria que não vem com máculas, não é uma sabedoria como a nossa, irmãos, que foi atingida pelo pecado, que foi contaminada pelo pecado. Nós dizemos que o homem é totalmente depravado em todas as suas, em todo o seu ser. Em todos os aspectos, o homem é depravado, ou seja, ele foi contaminado pelo pecado, e tudo que nós fizermos está contaminado pelo pecado. Se nós tomarmos uma decisão, tem pecado no meio. Se nós agirmos de uma forma, o pecado está ali. Mas a sabedoria que vem do alto, irmãos, a sabedoria que vem de Deus não tem mácula, ou seja, ela é pura, é uma sabedoria que procede de um Deus puro. Porque Deus é livre de qualquer contaminação, você e eu não. Portanto, irmãos, tomar decisões pautadas naquilo que eu entendo da vida é perigoso. Mas quando eu pauto naquilo que Deus determina, aí sim eu terei, irmãos, ou viverei condições bem melhores do que propriamente dentro daquilo que eu tenho tomado decisões. Meus irmãos, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. A sabedoria de Deus nos conduz a uma vida de santidade. Mas ele continua dizendo, no versículo 17, que essa sabedoria, ou outra característica da sabedoria que vem de Deus, é que ela é indulgente. Olha o que ele diz, que primeiramente pura, depois pacífica e indulgente. Aliás, primeiro pacífica, né? Antes de indulgente. O que é pacífica? Sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que nos produz paz no coração, irmãos. Às vezes você deve estar de um lado para o outro sem paz, porque talvez esteja pautando as suas decisões na sua sabedoria. Mas se você buscar a sabedoria que vem de Deus, você terá paz no seu coração. Você pode até ter pessoas contrárias às suas decisões, aos seus pensamentos, às suas ações, mas quando você pautou a sua decisão na sabedoria de Deus, você pode ter certeza no seu coração que você vai desfrutar da paz, porque você fez o que deveria ser feito, você fez conforme a vontade soberana de Deus, você fez conforme o conselho de Deus. Portanto, quando eu faço algo conforme o conselho de Deus, isso gera em meu coração paz. Quando Paulo diz que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, Paulo está nos últimos dias de sua vida, e quando ele fala isso, que ele combateu, completou e guardou a fé, esses verbos todos no passado, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu fiz o que deveria ser feito e ninguém pode mudar isso, e vou me encontrar com o Senhor em paz.
Porque aquilo que se espera ou se esperava de mim, eu entreguei, eu fiz, e eu fiz conforme o conselho da tua vontade. Quando nós fazemos algo, irmãos, que tem a aprovação de Deus, irmãos, nós deitamos em paz, nós colocamos a nossa cabeça num travesseiro e dormimos bem, com tranquilidade diante do nosso Deus. Não há conflitos em nossos corações, porque nós sabemos que Deus aprovou aquilo que nós decidimos. E aí ele diz que outra característica dessa sabedoria que vem de Deus é que ela é indulgente. A palavra indulgente aqui significa moderado, tá? No grego aqui é moderado, uma pessoa moderada, uma pessoa gentil. Uma pessoa gentil. A gente vai conhecendo as pessoas e as pessoas vão evidenciando algumas características dela. Tem uma pessoa aqui que é tão... não só essa pessoa, todos vocês são muito agradáveis no falar, mas eu gostaria de destacar um irmão que é tão agradável conversar com ele, ele é de um carinho. E teve um dia que ele fez um gesto comigo, que esse gesto ficou no meu coração. Eu fui cumprimentar o irmão pegou assim na minha nuca, assim ó, com muito carinho, e disse: fica com Deus, pastor. Mas que toque diferenciado. Você percebe nitidamente a gentileza naquele toque. Você percebe o amor, o carinho. E não estou aqui, irmãos, de forma alguma querendo ser um demagogo ou puxar a sardinha para ninguém. Mas essa pessoa fez isso comigo e me chamou muita atenção no seu gesto. Falei, poxa, como é gentil o irmão. Isso é fruto da sabedoria que vem do alto, irmãos. A pessoa ganha o coração da gente num toque. Para pensar numa coisa dessa. Às vezes, aquela gentileza, né? Fomos descer aqui do púlpito, o presbítero Flávio e eu, e não sei se os irmãos perceberam, ele deu uma recuada e fez assim. Aí eu brinquei com ele, que nós temos muita intimidade, né? Falei assim, não diga primeiro às damas. Aí ele falou, não, questão de honra. Essas coisas chamam a atenção da gente. Esse do qual colocou a mão na minha nuca e disse, talvez ele nem saiba disso, nem lembra disso, foi o nosso irmão Miqueias. Foi tão suave aquela mão na minha nuca, foi tão, poxa, que gentileza, né? Poderia tão somente falar assim, fica com Deus, pastor. Ou se não, descer aqui a escada, né? Eu já estou na frente mesmo. A sabedoria do alto, irmãos, nos faz pessoas amorosas, nos leva a ser moderados. Uma pessoa que tem a sabedoria do alto, ela tem até preocupação se vai machucar alguém com as suas palavras, com os seus gestos. Aí ele diz que, versículo 17, que outra característica é que a pessoa que tem sabedoria do alto, ela é tratável. Sabe o que é uma pessoa tratável? É uma pessoa que você pode chamar a atenção com muito carinho, com muito amor, e ela vai entender que você está chamando a atenção dela para corrigir um defeito nela, e ela vai entender ali que foi necessário aquela correção. É o submisso. Ele é tratável. É aquela pessoa que você pode chamar ela, não tem milindro. Não há milindro. Você vai conversar com ela, ela vai entender a repreensão, a exortação. Essa sabedoria. Essa é uma das características da sabedoria que vem lá do alto. Quando a pessoa se deixa ser tratada por outra. Mas ele diz mais. Ele diz no versículo 7 que uma outra característica dessa sabedoria que vem do alto é misericordioso. Ele diz o seguinte: primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável.
plena de misericórdia. E é interessante que ele não fala só misericórdia, mas é uma pessoa plena de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, para a gente resumir assim, rapidamente, misericórdia é quando você põe o seu coração no problema do outro. Você toma as dores do outro e você tenta tratar o problema do outro. E mais, sem o outro merecer. Sem o outro merecer. O sábio, e que tem essa sabedoria que procede de Deus, ele tem o seu coração misericordioso, ele tem empatia. A dor do outro é a sua, o sofrimento do outro é o seu, as lágrimas do outro são suas. É essa sabedoria que vem do alto, irmãos, é essa sabedoria que procede de Deus. E aí ele vai dizer que a sabedoria vindo do alto, ela produz um outro fruto, ou, aliás, ela produz bons frutos. Que frutos, irmãos? Que frutos? Olha lá em Gálatas, dá uma olhada lá, fruto que o Espírito Santo produz em nós. Produzimos coisas boas. Quando nós recebemos a sabedoria que vem de Deus, irmãos, produzimos coisas boas. É tão interessante isso, irmãos, que uma pessoa que pauta a sua vida na sua própria sabedoria, ele é uma pessoa tão assim difícil, e ele acaba sendo tormento de um grupo todo. Você já viu aquelas pessoas, você tem um grupo de 50, um só é o tormento dos 50. Não tem muito isso? Mas o cara não é sábio de jeito nenhum, porque ele não tem sabedoria da vida de Deus. Mas o sábio, aquele que tem a sabedoria que vem do Senhor, ele produz bons frutos. Ele é uma pessoa agradável no meio do qual ele está inserido. Você tem prazer de conversar com alguém que é sábio, com alguém que tem intimidade com Deus. Mas ele diz mais, no versículo 17, ele diz que a sabedoria que vem lá do alto nos leva a ser imparciais. Imparciais. Sabe o que é uma pessoa imparcial? É aquela que não toma partido, é aquela que não pende para um lado, porque ele é o favorito dele. Nós não pendemos para um lado porque temos favoritos, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos com a justiça, com aquilo que é reto, com aquilo que é correto. A sabedoria nos faz ser imparciais. Uma pessoa imparcial é uma pessoa que não está dividida. Portanto, veja o quanto é necessária a sabedoria que vem lá do alto sobre as nossas vidas. E aí, por fim, ele vai dizer no versículo 17 que a sabedoria que vem lá do alto nos faz ter uma vida sem fingimentos. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, primeiramente é pura essa sabedoria, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sem fingimento. Irmãos, tem muita gente que usa máscaras para conversar com outras. Se ela está dentro de uma situação, ela age de acordo com aquela situação. Quando ela chega em um outro momento, ela age de acordo com aquilo ali. Talvez você esteja pensando em alguém lá do mundo que age desse jeito. Dentro da igreja também tem. Povo de Deus, infelizmente. É uma coisa aqui, é outra coisa lá. Irmãos, nós não podemos ser dessa forma. Fingimento, irmãos, é uma qualidade detestável aos olhos de Deus. Precisamos ser sinceros, sem hipocrisia. É isso que Deus espera de nós. Nós aprendemos o que neste texto?
Estamos aprendendo aqui uma exortação de Tiago sobre a vida do povo de Deus. Tiago está mostrando aqui que para esses irmãos, para eles tomarem muito cuidado com a sabedoria da qual está lá dentro. Porque muitas vezes eles podem estar tomando decisões, fazendo coisas, falando coisas, pautado naquilo que eles entendem que é a sabedoria e não é de Deus. Ela é humana, terrena, animal, demoníaca. Não pense você que pautado nessa sabedoria você vai se dar bem. Certamente enganará a si mesmo. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, porque ela é mansa, pura, ela traz paz, ela é tratável, nos faz ser misericordiosos, nos leva a produzir bons frutos, nos tornam imparciais e nos leva a uma vida sem fingimentos. Cuidado com a vida com fingimento, sabe por quê? É difícil você sustentar uma situação para a vida toda. Uma hora a casa cai. Do que eu preciso, você precisa? Sabedoria vinda do alto. E aonde eu encontro? Abra lá Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. E aqui eu quero concluir nesses 2 versículos, mostrando aos irmãos que ainda há esperança a cada um de nós, que precisamos de sabedoria para lidarmos com as coisas deste mundo, para lidarmos com as dificuldades da vida, para lidarmos uns com os outros. Ele diz o seguinte, Tiago 1, versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Peça a Deus. Peça a Deus. Queria dar um conselho para a igreja e a mim também. Nunca tome uma decisão confiando nos seus sentimentos. Você vai se dar mal. Eu vou me dar mal. Antes de decidir qualquer coisa, fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, peça orientação de Deus. Senhor, me dê sabedoria. Você vai ver que muitos dos seus problemas serão sanados, porque antes de agir, falar, você pediu a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada com Ele. Que Ele dê a cada um de nós sabedoria. Que no final de nossas vidas possamos ser aprovados por Deus, porque buscamos nele o conhecimento necessário para a vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Deus rico em graça e misericórdia, a Ti nós Te louvamos. Louvamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é Deus compassivo, bondoso. É um Deus que nos exorta, ó Deus, para que possamos caminhar conforme a Tua santa e bendita vontade. Aprendemos um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Aprendemos a respeito da sabedoria e que nossas vidas não venham ser pautadas, ó Deus, naquilo que nós conhecemos em nossa sabedoria, mas na sabedoria que vem do Senhor. Assim, ó Pai, como o Senhor abençoou Salomão, dando a ele aquilo que ele pediu ao Senhor, nos abençoe também, Senhor. Pois nós queremos, ó Pai, tomar decisões pautadas na vontade, na sabedoria do Senhor, que é pura, que nos traz paz, que nos leva a ser pessoas tratáveis, que nos conduz a uma vida de misericórdia e nos faz produzir bons frutos, ó Deus. É esta sabedoria que nós queremos, ó Deus, que entre em nossos corações, que governe as nossas vidas. Assim, Senhor, abençoa o seu povo com a tua sabedoria em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que Deus vos abençoe.
Seja Deus gracioso para convosco, e traga sempre sobre a vida de vocês as ricas bênçãos que Ele sempre tem para o seu povo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai bendito, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.